Muito bem, alunos, nós anteriormente mostramos para vocês que nós vamos precisar ajustar o set point do pressostato, e aqui também nós determinamos então os valores de superaquecimento útil, total e de subresfriamento, e nós vamos também precisar fazer alguns ajustes que nós já vamos explicar para vocês. Veja, o superaquecimento útil ele é dado então pela diferença entre a saída do evaporador, temperatura do refrigerante na saída do evaporador, próximo então ao posicionamento do bulbo da válvula de expansão termostática, menos a temperatura de evaporação, que a gente pega com o auxílio da pressão de baixa no manifold de baixa. Esses valores então, na saída do evaporador nós tínhamos menos 8,1 graus Celsius e a evaporação era menos 9 graus Celsius. Então menos 8,1 menos 9 dá 0,9 de superaquecimento. Evidentemente está muito baixo, né? Provavelmente nós estamos com retorno de líquido, aqui a válvula deve estar fechada, nós sabemos que a gente sempre tem um erro nessa determinação de temperatura, né? Significa que nós estamos com muito fluido refrigerante nesse sistema de refrigeração. Nós vamos precisar fazer um recolhimento de fluido refrigerante nesse sistema. Tá? Na esteira disso vem então o superaquecimento total, que é dado pela temperatura na linha de sucção, refrigerante na linha de sucção, menos temperatura de evaporação. No nosso caso aqui nós temos 1,8 negativo na linha de sucção e os mesmos menos 9 na evaporação. Então nós temos menos 1,8 menos 9 dá 7,2 graus Celsius. Aqui nós não teríamos problema a princípio, né? Mas nós sabemos que ele está baixo, né? Em função de que daqui o superaquecimento útil está muito baixo. No subresfriamento nós temos então, para a determinação do subresfriamento, temperatura de condensação, que nós tomamos lá no manifold manômetro de alta, né? Menos a temperatura de saída do condensador, que nós medimos com o penta na saída do condensador. Nós temos aqui 38 a temperatura de condensação, identificada com o auxílio do manômetro, menos 32,2 temos 5,8. É um valor razoável de subresfriamento, no entanto, vocês observam que ele já está se afastando um pouquinho do que a gente esperaria ter. Por que está se afastando um pouquinho? Tem muito fluido refrigerante, a válvula de expansão termostática está tentando reter esse fluido, né? E quando ela retém esse fluido, nós vamos ter um aumento aonde? Justamente na pressão de output do sistema. Tá? Então, quando nós ajustarmos aqui, talvez nós tenhamos, não vai ser, como ele é pequeno, não vai ser uma grande variação aqui, mas talvez baixe para uns 5, 4 graus aqui. Então, alunos, nós vamos agora fazer as conexões com a recolhedora de fluido refrigerante para que nós façamos então a retirada de um pouco de fluido que nós identificamos que é a mais na máquina. Então a primeira conexão que nós vamos fazer é a conexão da mangueira de serviço do nosso manifold na entrada do fluido refrigerante da recolhedora. A saída da recolhedora nós vamos trazer então na nossa garrafa de fluido refrigerante, né? Aqui é importante ter uma garrafa com condições de receber fluido, né? Não podemos ultrapassar a pressão sob o risco da válvula de segurança da garrafa abrir e o fluido ir embora, se a válvula estiver funcionando, né? Então eu aconselho garrafa vazia, dá vácuo na garrafa, né? E aí a gente procede então ao recolhimento. Isso feito, então nós acionaremos a recolhedora na posição de recolhimento, né? E abrimos os registros, né? Acionamos a recolhedora até então que ela proceda ao recolhimento da quantidade de gás que nós queremos recolher. Dá para fazer o recolhimento total e aí depois carregar novamente a máquina, ou fazer um parcial e ajustar o superaquecimento. Como nós estamos com bastante fluido refrigerante na máquina e ela está operando bem, nós vamos optar por fazer um parcial e ajustar o superaquecimento então para um valor desejado. No nosso caso, câmara temperatura positiva na faixa de 12 graus de superaquecimento.